Arte como via poética e loucura como via catástrofe. Calma, roteiro errado. Calma. Eu esqueci do papel, caralho. Aqui, gênios. Nossa sociedade naturalmente consolidou dois significados de gênios, que como consequência criou dois grupos que atribuem esses dois significados. O primeiro atribui ao indivíduo uma capacidade natural e dotada de uma criatividade quase que interminável, como se ele tivesse sido mandado por um ser do além para inovar no mundo, sabe? E o segundo parte do princípio que toda a genialidade vem de algo inerente ao ser humano como espécie, com parcelas que são influenciadas pelo acaso, e dependente apenas da pessoa, de como ela vai usar essas capacidades e quando ela vai usar. E por coincidência a palavra fantástica também cai nessa poça de ambiguidade, porque existem tanto o fantástico que diz respeito àquilo que só existe no imaginário, como também existe o que diz respeito daquilo que é admirável. Os dois significados, como tu já percebeu, são fantásticos, no sentido que não dizem muito bem sobre a realidade, e os dois ainda têm algo em comum que diz mais sobre a ansiedade das pessoas do que das próprias pessoas: o capitalismo. Tu já deve estar careca de saber como o criador de conteúdo sofre aqui dentro. E isso não é mistério pra ninguém, porque a plataforma não tem delimitação muito clara sobre os dois conceitos de genialidade. Todo mundo conhece Einstein, o cara que descobriu tanta coisa inovadora na área da física em tão pouco tempo que foi retratado como sinônimo de gênio. Como ninguém sabia de onde vinha a tamanha genialidade, a mídia aproveitou esse mistério para alavancar um monte de exagero tendencioso. Não é possível uma pessoa assim saber tudo isso apenas por si próprio, isso não faz sentido, humanos não pensam, não são tão criativos assim. Deus! Claro, Deus que trouxe ele pra inovar o mundo, trazer relatividade, trazer tudo pra nós. Ele é um anjo. A humanidade, caralho. Ao mesmo tempo que a mídia tinha adequado essa tendenciosidade deles pra atiçar a curiosidade alheia, a sociedade pegou esse discurso pra eles mesmos como discurso inspiracional pra mão de obra. Como agora todo mundo queria algum tipo de assertividade, todo mundo querendo provar como era o escolhido, que era o gênio do século, eles foram tentar se provar. E mano, a gente chegou naturalmente no segundo conceito de gênio, que por coincidência colide certinho com o fenômeno que acontece aqui na plataforma e faz criadores explodirem. Temos que lembrar que YouTube é um reflexo da sociedade, que enquanto estivermos impostos no capitalismo, a plataforma vai seguir nas regras do capitalismo. E quando lembramos que isso se trata de exposição de criadores independentes, o conceito de arte e meritocracia se chocam, sendo questionável até se essa meritocracia existe. Uma coisa que artistas gostam de esquecer é que esforço, inteligência, virtude, tudo isso depende de variáveis que estão fora da sua escolha pessoal. Aqui no YouTube, por exemplo, nós escolhemos o que o algoritmo vai divulgar e sabemos muito menos como ela funciona. O que determina o quanto o criador vai ser recompensado não é o mérito, não é virtude, não é suor, nem esforço. É o valor que aquela pessoa consegue adicionar na vida dos outros. E quanto maior for o valor, maior será a disposição dos outros a te consumir e servir. Isso funciona tanto na plataforma quanto no mundo. As coisas, infelizmente, não vão ficar mais fáceis pra tu por causa da sua virtude, e sim vão premiar o valor. Os seus atos vão ser geniais dependendo de quantas vidas você vai adicionar, independente da maneira. E eu repito, os seus atos serão geniais, porque não existem pessoas geniais. Ok, eu tô atacando muito a meritocracia, mas ela tem suas meias verdades que colocam no pilar fundamentos importantes para nós como seres justos e carentes de incentivo, como a afirmação que o meu suor justifica o que eu ganhei. Sem esforço, sem inteligência, sem nada, o ganho se torna sujo e indevido pros outros. Por isso que tanta gente fica puta com aquele vídeo de Nutella que tem humano imitando foca. Você sabe que vídeo eu tô falando. E é por isso também que aquele cara que tá lá embaixo e ganha resultados com esforço, inteligência e bastante sorte, consegue fazer algo genial. Então, aquilo que é genial não tá vinculado unicamente na sua virtude e nem no seu esforço, e sim tá também na sua sorte. Desculpa. Desconsiderar a sorte nessa equação seria afirmar que o pobre é pobre por culpa dele próprio. E sabemos que isso não é verdade. Van Gogh, enquanto vivo, não foi reconhecido pelas suas obras que seriam geniais só depois que ele morresse. E isso, infelizmente, pode acontecer com muito criador independente por aí. Mas saiba que não é porque sua obra não foi o genial bastante. É só porque a sorte do momento não estava do seu lado. Mas saiba que você tem muita mais chance de ser reconhecido pelo que você fez do que o Van Gogh. E o quão privilegiado que você é por ter mais tempo de um dia ser tão genial quanto Van Gogh, criador independente. A vida não é e nem deve ser uma corrida para ver os melhores chegar no final, porque no final todo mundo perde. A moral da história é que não é difícil fazer atos geniais hoje. Ser genuíno, bondoso, gentil, empático
já é um grande ato de genialidade, principalmente hoje, porque, acredite, se bondade não fosse genialidade, não haveria Nobel da Paz. Então, criem criadores independentes. Adicionem na vida dos outros de alguma forma, porque hoje vocês têm o pincel de ouro que o Van Gogh tanto queria ter. Falando em Van Gogh, ele foi um outro fenômeno que inverteu os valores do primeiro conceito de gênio já concebido. Antes, a culpa para tamanha genialidade era atribuída a deuses ou à própria natureza como um todo, mas depois que as obras geniais do Van Gogh foram vistas, eles estudaram a vida do humano. A genialidade proposta que o fez ser reconhecido no mundo usa como base as suas doenças mentais. Você já deve conhecer sua história, ele comia tinta, cortou a própria orelha, tinha crises de pânico constantes. Esse era o Van Gogh, mas como um cara assim podia ser tão genial assim? Ele comia tinta, velho. Talvez a gente tenha que repensar no conceito de gênio que a gente atribuiu aqui no mundo. Claro que eles não pensaram isso de uma hora para outra. Teve várias lutas sociais e contextos históricos que deformaram a maneira de pensar deles e os fez chegar nesse ponto. Mas o que importa é que todo gênio foi revisado. Van Gogh tinha ansiedade e depressão, colocando em pergunta se a arte andava de lado com sofrimento catastrófico, igual Alan Poe, que acreditava que havia distúrbios bipolares, colocando em tese que sua perspectiva sofrida fazia as obras dele serem muito boas, e alguns pensam que Newton poderia ter esquizofrenia. Mas o ápice foi dizer que a genialidade de Einstein vinha por conta de um transtorno de desenvolvimento chamado autismo. Essa saga vai ser muito divertida. O pensamento neurotípico sempre esteve aí por conta do Vale da Estranheza, até porque várias pessoas olham para autistas como se não fossem pessoas, e sim robôs com perspectivas arquitetadas em cima de pura lógica. Mas eu, Eve, como um indivíduo que possui autismo de grau leve, posso te assegurar que isso é pura besteira. Caralho, nossa. Nossa, deu tudo errado. Deu certo. Mas não deu certo. Então deu errado. Cala a boca.